galera, tá começando mais uma edição do nosso Johnny Cast. Seja bem-vindo, você que nos ouve nas plataformas de áudio, você que nos acompanha no YouTube. Vamos bater mais um papo sensacional, até porque quem casa quer casa. Quem compra terra não erra. São as coisas que a sua avó te dizia que valem até hoje. Valem? Não sei. Para falar de negócios imobiliários, eu trouxe aqui uma especialista. Minha convidada é diretora comercial da Urbis Private. E ela vai bater um papo com a gente. Maria Rosa Martins, seja bem-vinda! Obrigada. Como é que você tá? Que Tudo bom que bem? você topou esse convite aqui para conversar com a gente. Quem casa quer casa. Com certeza. Primeiro, obrigada pelo convite, viu? Fica à vontade aqui no Johnny Cash. A gente está recebendo você com o maior carinho. Está muito honrado também de você ter vindo bater esse papo com a gente. A gente é que agradece a sua presença aqui. Obrigada. Negócios imobiliários. Você acha que imóvel, pegando aí essa brincadeira aí desse início que eu fiz, ainda continua sendo um investimento sem erro? Sem dúvida, é o investimento mais seguro que você tem, né? Quando você vai partir para outras linhas, aí você tem volatilidade, você tem questões políticas que acabam atrapalhando aí o investimento. No mercado imobiliário não é assim, né? E sempre dá lucro? Sempre dá lucro. A não ser que você faça um investimento muito errado, que você não consiga prestar atenção nas suas escolhas, né? Você não seja bem instruído. Mas aí é para aí que está o profissional também, né? Sim. Que trabalha com isso, que está há muito tempo já entendendo o mercado, entendendo as regiões, justamente para poder orientar nisso, né? Porque não quer dizer que você vai comprar um lote em qualquer lugar e daqui 3 anos ele vai estar valendo o dobro, assim. Não, faz toda a diferença você ter um especialista para te atender, né? Um corretor que saiba sobre a região, saiba sobre o nicho, que consiga direcionar até para aquilo que você está buscando. Porque às vezes você está buscando um imóvel para uma, sei lá, estou buscando para rentabilidade de aluguel, estou buscando para uma revenda futura. Eu preciso disso com uma certa, eu preciso de um retorno com uma certa rapidez. Não, eu posso esperar, sabe? Eu quero fazer uma carteira de aluguel. Enfim, isso aí tudo envolve aí o que você está buscando, né? Quais são os tipos de imóveis que dão mais lucro, se a gente for pensar? São os imóveis comerciais, aqueles robustos nesses prédios, assim? Ainda é imóvel residencial? É o terreno? O que é que você acha que para quem está pensando em investir, assim, é o melhor caminho? Olha, igual eu te falei, eu acho que primeiro tudo depende do que você está buscando. Eu quero comprar para eu revender amanhã, eu quero buscar para eu ter um retorno de aluguel. Porque, por exemplo, a gente hoje tem um retorno muito bacana com imóveis compactos, apartamentos de 1 quarto, 2 quartos, até porque você pega aí um público amplo, né? Um solteiro, um divorciado, um recém-casado, um casal com filho só. Um divorciado, entendeu? foi muito bom, foi muito específico. Então, você pega aí um público amplo, estudante. Quando você parte, por exemplo, para um imóvel maior, por exemplo, um 3 quartos, você acaba diminuindo um pouco o seu público aí para um público de família, entendeu? Então, assim, depende do que você está buscando. O mercado imobiliário, ele te dá infinitas possibilidades. Tem, por exemplo, a pessoa que ela quer comprar um terreno, entrar como um investidor, com incorporador, entendeu? Então, tem muitas possibilidades. Você falando do apartamento pequeno, é uma coisa que a gente repara hoje em dia, que a gente tem prédios, assim, magníficos, na região, que você pega a melhor região da cidade. Sim. E o prédio é fantástico, e o prédio tem tudo, e tem academia, cinema e tal. Um apartamento é desse tamaninho, assim, ó. É alto padrão, Sim. é lindo, é tudo perfeito ali dentro, mas ele é pequenininho e caro. O que acontece? Cara, as pessoas hoje querem qualidade de vida, praticidade. Você pensa que um apartamento desse, por exemplo, vamos pegar aí um setor Bueno, setor Marista, que são setores nobres, onde você tem tudo perto, você faz tudo a pé. A maioria de nós hoje passa o dia todo fora de casa, trabalha fora o dia todo, chega em casa, você vai para dormir, você chega em casa, você quer conforto, você quer estar bem localizado, é isso que você busca hoje em dia. Não tem mais aquele apelo por grandes espaços, né? Como antes. Antigamente a gente fazia questão, quando a gente construiu uma casa, somente no interior, sou do interior, né? Então a gente tinha mais possibilidade assim de construir casas até no centro da cidade, assim. Então a gente fazia uma casona com uma varanda em volta, ainda tinha um quintal. Esse tipo de imóvel já não
não existe Na muito, verdade, assim. mas sabe o que acontece? O mercado imobiliário ele também é muito cíclico, sabe? Vai muito de acordo com o que está acontecendo. Na época da pandemia, por exemplo, teve muita gente que estava num apartamento pequeno, os condomínios fechados explodiram. Aham. Porque teve aquela questão de, poxa, cara, eu não posso descer para minha área de lazer, tô com criança, não tem como sair, não tem como fazer nada, eu quero um apartamento maior, eu quero mais espaço. Então, assim, é um mercado muito cíclico, um mercado muito diversificado, sabe? Uhum. Tem isso, que vai até de acordo com a necessidade da pessoa e tal. Isso. Isso aí que E o você tempo. falou da qualidade de vida, eu concordo demais, porque às vezes a pessoa, ela não precisa de uma casa grande, mas ela precisa daquilo que o prédio, a região oferecem para Exatamente. ela, né? Eu, particularmente, hoje, parece que eu tô preferindo apartamento menorzinho, mais bonito. Eu gosto de morar em lugar bonito. Eu gosto de voltar para casa, assim, feliz, sabe? Quando você mora num apartamento que você não gosta, que tá cheio de coisa por arrumar e tal, você sai do trabalho cansado, você já fica pé da vida de ter que voltar para casa. Sem dúvida. Então, quando você mora num lugar que você gosta, mesmo que seja pequenininho, ali é o seu cantinho. E quando tem toda essa praticidade, eu acho que ajuda. As incorporadoras, as construtoras hoje, elas estão investindo, então, pensando mais no coletivo do que no individual ali do apartamento, da família. Elas estão pensando mais numa estrutura que envolve o prédio. Porque antes o apartamento oferecia umas coisas. Ah, esse apartamento tem um escritório, esse apartamento tem não sei o quê. Agora a gente vê só o prédio, assim, né? Cara, na verdade, as construtoras hoje elas têm que rebolar, assim, elas têm que fazer um misto, entendeu? Porque quando ela foca só na parte externa, ela acaba perdendo aquele cliente ali que precisa daquele apelo mais de dentro de casa e tudo mais. E quando ela foca só no apartamento, ela perde esse outro lado, né? Então, na verdade, hoje em dia, se a gente for falar de alto padrão mesmo, não existe mais, não tem mais lançamento de construtoras ou de empreendimento sem área de lazer completa, sem tudo isso. Entendeu? Faz parte do pacote já. Sim. Não tem mais a possibilidade de ser Sim. sem isso. Tem uns prédios, você que trabalha com alto padrão, assim, tem umas coisas que pra gente aqui do Johnny, que a gente é humilde pra caramba, que é os negócios assim, o elevador de carro, que você viu que até pra você, né, como pessoa que já tá inserida nesse meio, nesse mercado, você falou, isso aqui é diferente mesmo, hein? Assim, que você lembra de algum prédio? Cara, na verdade, quando lançou esse empreendimento, por exemplo, que teve elevador para cá, isso foi algo completamente inovador no mercado imobiliário, né? De lá para cá surgiram outras tendências também que a gente falava, cara, será que isso vai pegar? Por exemplo, as piscinas no apartamento. Hoje a gente teve uma quantidade de lançamentos no último ano aí só com imóveis com piscina no apartamento. Isso era algo que assim, a gente teve Excalibur há muitos anos, depois nunca mais teve, voltou e virou uma tendência. E a funcionalidade disso? Pois é, isso aí a gente vai ver na hora da entrega, porque que acontece? Porque, assim, é lindo, é maravilhoso, você se imagina com os amigos ali, aquele negócio, mas aí depois tu pensa, isso aqui vai virar um piseiro, isso aqui vai dar um trabalho, pode dar infiltração. Olha, vai do da vizinho. organização, vai do morador. Sabe essa questão da infiltração? Hoje as consultoras são muito cuidadosas com isso, até que eu não consigo prever esse tipo de problema, não. Agora, com relação à funcionalidade, isso daqui a um tempo vai se manter, é outra história, porque a gente ficou muito tempo sem lançamento. Durante a pandemia, a gente vendeu o estoque, a gente vendeu o que o mercado tinha parado, né? E as consultoras ficaram ali segurando um pouco, por será que eu lanço? Tudo mais. E agora voltaram os lançamentos, tudo mais, voltou com força total, foi quando começou essa tendência. E hoje, acho que lançaram muitos, agora estão diminuindo de novo, vamos ver quando entregar. Me conta um negócio, como é que tá o mercado? E aí vamos falar de Goiânia, assim. Goiânia, assim, parece que nunca parou muito, parou. assim, né? Estão sempre levantando prédio novo, empreendimento, aquela coisa. Mas como é que tá atualmente? Cara, Goiânia é uma cidade relativamente nova ainda e que tem uma demanda muito grande de pessoas ainda que precisam ali da sua moradia, tanto o primeiro imóvel quanto aqueles clientes que estão migrando aí para imóveis maiores, mais amplos ou em regiões diferentes, fazendo um upgrade, entendeu? Então a gente tem muito isso. É um mercado, nosso mercado realmente é um mercado que não para, sem contar que nesse tempo também de incertezas políticas e tudo mais, as pessoas voltam a ver o imóvel como, cara, isso aqui é a melhor opção, porque aqui realmente eu não perco. Volta no que você falou lá no começo. Quem compra terra não erra, né? Então, tá o mercado aquecido. Legal. Me fala um negócio aqui. A Goiânia,
A gente tem prédio de tudo que é jeito, empreendimento de tudo que é jeito. Eu sei que você gosta de estudar o comportamento humano. Você deve usar muito isso na hora de vender, né? Porque na hora de convencer ali. Para tudo que a gente vai comprar, a gente sempre procura alguma coisa que combina com a gente. Você vê muita gente comprando casa que não tem nada a ver com a pessoa? Apartamento, você fala, olha, ali tá indo errado, ali não é para esse perfil ali, e aí a pessoa pode ficar infeliz, pode não dar certo. E como é que fala com o cliente, já que você quer vender para ele? Olha, comigo, com o meu time, eu falo que isso não acontece, viu? Porque eu falo que antes de você pensar em vender um produto, a gente não trabalha o produto, a gente trabalha o cliente. Então, você tem que entender a necessidade do cliente. O mercado ele é aberto, a gente pode vender tudo. Eu posso vender imóvel de qualquer construtora, posso vender imóvel de revenda, de particular. Então, eu não preciso forçar ali, cara, você tem que comprar esse produto. Não, primeiro eu vou entender qual que é a necessidade. Você está comprando por quê? Você está querendo passar para um apartamento maior? Você está querendo ter uma qualidade de vida diferente? Você quer ter mais espaço para criança? O que você precisa? Qual que é a sua necessidade? Entendeu? Qual que é a sua forma de pagamento? Qual que é a sua disponibilidade? Entendeu? Então, depois disso, eu vou oferecer o produto, não o contrário. Essa coisa da forma de pagamento, ela é muito boa. Porque o corretor... eu vou falar da visão assim que eu tenho, já comprei apartamento, então assim, e eu comprei apartamento numa época que eu era um menino, assim, né, foi o primeiro investimento que eu fiz na minha vida, eu tinha, sei lá, 22 anos, e aí, tava casando, loucuras da vida, E aí, o corretor, ele quer muito te vender, né, então ele fala tudo assim... E muitas vezes, não estou falando que acontece na sua equipe, ele omite umas coisas. Sim. Entendeu? Umas taxas, um negócio e tal, que eu não entendia. Aí, porra, tô pagando aqui, parcela, e o saldo devedor não mudou. Jesus. Eu falei, cara, o que tá acontecendo aqui? Que eu paguei Você comprou sem saber dos reajustes. Exato. Eu falei, eu paguei isso aqui 1 ano já pra construtora, por que ainda tá a mesma coisa aqui? Então, assim... Como é que é isso, assim, essa relação com o cliente? Como é que vocês lá lidam com isso? Fica tudo às claras para o cliente? Vocês explicam tudo? Os caras perguntam tudo? Como é que é? Cara, fica tudo às claras. Eu acho que antes do cliente perguntar, a gente tem obrigação de falar. Eu também, até porque você não vai fazer... Eu acho que é muita ilusão do profissional achar que ele vai fazer um negócio a qualquer custo e isso vai render para ele. Então, assim, eu acho que você se sustentar no mercado, você tem que saber o que você está fazendo. Você está vendendo um sonho ali para algumas pessoas, para outras ali já estão acostumadas também com investimento. Você se iludir que você vai omitir qualquer informação para fazer uma venda e isso vai ser positivo, é ridículo. É vender por vender, É vender assim, por né? vender. E, assim, eu até falo muito isso, assim, eu entrei no mercado imobiliário já tem 13 anos, e eu vejo os profissionais que se sustentaram até hoje, que estão aí da mesma época que eu acompanho, são profissionais que trabalharam de maneira correta. O mercado é desse tamanho. Goiânia é um ovo. Verdade. Né? Tem isso também. Essa isso. coisa do profissional, tem muita gente, assim, porque se tornar corretor é uma coisa relativamente fácil. Sim. Né? Você fazer A o régua é curso, baixa. tirar a licença e tal. Então, isso acaba inflando o mercado de profissionais, mas nem sempre são bons profissionais também, né? Então, tem gente correndo atrás, assim... Eu falo que tem gente que é corretor e tem gente que está corretor, justamente pelo que você falou. Então tem gente que fala, eu tô com tempo livre, eu vou tirar meu Cresce aqui, o cara faz 1, 2 vendas no mercado imobiliário pra gente, do relacionamento dele e sai. Entendeu? Então, e tem aquele que é corretor, que fala, cara, eu visto a camisa, eu gosto da minha profissão, eu vivo disso, eu vou dar o meu melhor, entendeu? Então, são categorias diferentes. Provavelmente o corretor que te atendeu aí, que não te explicou, provavelmente estava corretor, não era corretor. Vagabundo. E ele tinha o meu sobrenome, ele era Botelho ainda. Eu fiquei muito chateado. Não, assim, mas menino bobo. Aí eu falei depois com outro amigo que era corretor, daí ele falou, Johnny, então é assim... Aí ele me explicou meu contrato que também... Mas eu sou ansioso, eu fecho o negócio muito, muito errado. Deve ser bom vender pra você, então. Não é porque eu não compro mais. Mas olha, Você vai comprar de mim, hein? Eu seria um péssimo corretor pela mesma característica, porque eu sou muito ansioso. E eu sei que o trabalho do corretor, ele envolve tempo e paciência para ficar e vai e encontra o cliente, conversa, atende ligação e tira a dúvida 18 vezes a mesma dúvida e faz simulação e tal. Então, assim, é uma venda que demora, entendeu? Para mim, assim, você quer comprar um apartamento? Tá aqui. Quanto é? Cartão ou Pix? Entendeu? Não, o corretor é um negócio
demora, às vezes, mais de ano, assim, Sim. né? Ali prospectando. Como é que é? Eu queria que você falasse um pouco desse processo, assim, se é você que aborda o cliente, se o cliente te aborda, como é que vocês se encontram e o que rola a partir daí até que a venda seja concretizada ou não, o que é uma tristeza, né? Nossa Senhora. Então, na verdade, o processo, você pode conhecer o cliente tanto como você de maneira ativa, né? Você fazendo uma oferta, você fazendo um patrocinado, por exemplo, nas redes sociais. É muito diferente, por exemplo, de quando eu comecei. Eu estava até falando sobre isso hoje. A gente panfletava no sinal, a gente fazia outros tipos de trabalho. Hoje é completamente diferente. Você tem ali as campanhas, enfim, tem várias formas de você chegar ao cliente, os anúncios, os próprios imóveis na internet. E tem a forma também de que o cliente chega até você por uma indicação, sabe? Ou às vezes você está em algum lugar, num ambiente descontraído, você está num bar, você conhece gente. Mercado imobiliário é relacionamento, entendeu? Então, o cliente pode chegar em você de diversas formas. A partir do momento que ele chega, o ideal, né, o corretor que sabe trabalhar, ele vai entrevistar e entender a necessidade do cliente, não oferecer algo para ele de imediato sem saber o que ele está buscando. Então, você vai entender o que ele está buscando, vai selecionar o que tem de melhor no mercado, que tem muitas opções, passa para ele as opções, faz as visitas, entende a forma de pagamento dele, entende qual que é a necessidade mesmo. E aí, a partir daí, apresenta o imóvel e entra na negociação. Que eu falo que é a parte que o corretor tem que ser melhor, porque mostrar imóvel abre porta de apartamento, qualquer um abre. Eu não gosto de papo de vendedor assim, de forma nenhuma. Então, isso que você está falando, de ir conversando, entendendo e tal, isso aí me pega mais. Na verdade, é um processo de você se colocar no lugar do outro e falar, cara, se eu tivesse... Eu sou, por exemplo, eu tenho um filho, minha filha está indo para a escola, vai estudar em tal lugar, eu gostaria de imóvel assim, eu me colocar no lugar dessa pessoa e falar, cara, qual que é a necessidade dessa pessoa nesse momento? Entendeu? A partir do momento que você faz esse vínculo, que você faz essa amizade com o cliente, vender o imóvel é consequência, não o contrário. Não é aquele cara que fala, tô com umas coisas boas aí. Existem as oportunidades. Vai ter um lançamento assim, só que até isso você tem que saber para quem você vai oferecer, para qual nicho você vai levar a oportunidade, entendeu? Sobre ser corretor na internet, né? Você está falando aí que você anuncia. E de fato, né? A gente está aqui na internet agora, não é por acaso, porque tá tudo acontecendo aqui nesse mundo. E aí os corretores, eles viraram assim, produtores de conteúdo, assim. É o cara que pega drone, sobe drone e vai pela casa, e aqueles vídeos super bem produzidos, assim, né? Então vocês tiveram que meio que aprender uma nova profissão, assim, de misturar a parte de venda com a parte de comunicação mesmo, né? Sim, eu falo isso todo dia. O mercado imobiliário, ele é um mercado muito dinâmico. E é o que eu estava te falando agora. Os formatos de trabalho, eles vão variando de acordo com o que o tempo vai mudando. Gente, no começo, eu estava te falando, a gente panfletava no sinal, a gente anunciava em jornal de papel. E hoje em dia, nada disso. Quem aprendeu a trabalhar nessa época teve que aprender, né? Então, eu, por exemplo, converso muito com a minha equipe. Falo, gente, vocês não têm que ter vergonha de mostrar a cara, de se apresentar, de falar, de mostrar autoridade no que vocês fazem. Porque o seu cliente, ele tá te vendo, né? Você vende imóvel de alto padrão. Sim, eu foco. E aí, sobre os corretores, alguns que eu acompanho na internet, eu queria entender como é que é a relação com os clientes, assim. Porque tem muito corretor ostentação também nas redes sociais. Tem. Puta merda, o cara se filma assim, sei lá, numa BMW, assim, ele desce, bota o óculos, assim. Eu falo, cara, será que o cliente, assim, que tem grana, ele tem o mesmo perfil desse cara para se identificar e comprar? Como é que é isso, assim? Porque não tem dessa? Você tem que entender. Você entende o perfil do cliente. Às vezes, sei lá, um puta empresário, investidor. Aí chega um maluco lá, parecendo que tá chegando na Vila Mix, assim, tá? Sabe? Não, é uma dúvida real, assim, genuína. Não tô criticando por criticar, eu queria entender. Eu acho que as pessoas misturam as coisas. Você tem que realmente entender o mundo do seu cliente para você conseguir vender para ele, entender o que ele gosta. Se você veio de um outro tipo de classe social, por exemplo, diferente, tudo mais, você tem que entender, cara, de que esse cara gosta? Qual lugar esse cara frequenta?
Sabe? O que vai atrair esse cliente? Isso é importante. Agora, essa parte de ostentação é uma outra coisa, entendeu? Agora, o mercado imobiliário, ele rentabiliza muito bem. Então, muitos desses corretores realmente estão ganhando muito bem, estão tendo um retorno muito bem. Só que, às vezes, a forma com que eles exploram e se levam, isso é que não deveria ser assim. Se tá dando certo pro cara, quem sou eu assim, tô aqui falando, acho engraçado. Mas acontece. Acho engraçadíssimo. Isso. Até parece que ele tá vendendo pro menino Ney o apartamento. E, na verdade, isso aí é uma crítica geral com relação ao mercado imobiliário de alto padrão, sabia? Pô, mas porque as pessoas misturam isso, as pessoas confundem as coisas, entendeu? Então, tem corretor e corretor. Até para você atender esse tipo de cliente, você tem que ser mais discreto, você tem que saber até onde você vai, isso, entendeu? Porque é um cliente exigente. Eu acho que o cara, às vezes, para vender o imóvel para rico, ele tenta idealizar como é que é ser rico. E, às vezes, a noção que ele tem é diferente. Exatamente. Entendeu? Da do cliente. Então, o cliente, normalmente, o cliente de alto padrão, ele é um cliente exigente, ele é um cliente que não tem tempo, ele é um cliente que ele já mora bem, ele é um cliente que, às vezes, que ele não está ali por uma necessidade, ele está ali por uma escolha de passar para o imóvel melhor ou de investir, sendo que ele tem outras possibilidades de investimento. Então, é uma pessoa que você tem que saber até a forma, o momento, entendeu? Você tem que ter um trato mais discreto, entendeu? Não invasivo. Sim. Eu não posso ficar pensando, né? Eu fico lembrando das cenas, assim, sei lá, o cara vai sair para vender um imóvel, tem uma imagem dele passando 1 milhão, assim, ele pega o perfume. Não faz o menor sentido para mim, mas porque eu também não sou investidor, não compro imóvel, então deve ser por isso. Agora, tem gente que defende a ideia de que não deve comprar imóvel, que não é, assim, tão bom negócio, que... Por exemplo, aí eu não estou falando do alto padrão, né? Estou falando da galera que vai passar 35 anos ali pagando um financiamento e tudo. Tem alguma forma do investimento imóvel realmente não ser algo que vale a pena? Se é falácia das pessoas, na sua opinião, vai sempre valer a pena? Cara, eu vou te falar, quando na minha cabeça não vale a pena. Quando o cliente faz o investimento, assim, de acordo com o que o corretor está falando para ele, sem saber do que ele está fazendo e da condição realmente que ele tem. Por exemplo, vou vender um lote para você em 180 meses. Você vai pagar só uma parcelinha pequenininha e você vai ter um retorno fantástico. Só que esse cara, à medida que os juros forem comendo ali o negócio, para ele vai ser um péssimo investimento, ele vai se apertar, ele não vai conseguir, e aí ele realmente perdeu o dinheiro dele. Então, para mim, o imóvel só é um investimento ruim quando a pessoa faz algo que realmente ela dá um passo maior que as pernas, com base em algo que disseram para ela e não na capacidade real financeira dela. Fora isso, não tem como o imóvel ser uma coisa ruim, negativa, que não te dá retorno financeiro, entendeu? Afinal, a gente só tem valorização, é diferente de carro, né? Você tem uma depreciação ali. Mas não tem uns elefantes brancos aí, não? Os negócios que a gente, às vezes, olha, fala isso aqui, vai ser do caramba e tal, mesmo para essa galera do alto padrão, e aí, de repente, flopa, né? Já que a gente tá falando de internet. Esse tipo de lançamento hoje em dia, pelo menos eu não me lembro, nos últimos tempos de acontecer assim em Goiânia, porque as construtoras, elas fazem muita pesquisa de mercado, ela não pode se dar o luxo de dar um tiro no escuro, de cometer um erro de um produto que ela fala, putz, isso aqui lancei, agora me ferrou, entendeu? Tudo que se lança em Goiânia no mercado imobiliário vende? Tudo tem público, tudo tem o cliente certo, mas entendeu? Você não pode lançar com preço errado, você não pode lançar focado no público errado, você não pode ter uma campanha de marketing errada, entendeu? Então tá muito mais aí no por trás do negócio, entendeu? Do que no produto em si, porque produto você vai ter cliente. Essa coisa, é engraçado assim, você falar do... A gente não pode dar um passo maior que a própria perna, mas todo mundo que compra um imóvel, ele está sempre comprando um imóvel melhor do que o que ele pode. Se você parar para pensar, você está sempre num lugar e aquele que você compra, ele está em outro patamar, assim. Mas pode você não pega ser uma valorização, tão assim, né? Mas geralmente ele é melhor do que o que você... Mas é justamente para você fazer um upgrade. Você também pega uma valorização ali também, né? Então tem que pensar nisso. Quando a gente fala, poxa, mas... Eu fico preocupada. Cara, você não quer mais esse imóvel? Vende. Entendeu? Você consegue revender. O mercado de revenda, que inclusive é o que eu mais trabalho, eu trabalho mais com imóveis prontos do que com imóveis de lançamento. É um mercado que gira muito rápido, entendeu? Me conta um negócio aqui. Qual que é no seu catálogo lá de imóveis ali, no seu portfólio ali? O que você tem de mais caro, assim?
Qual o valor mais alto que você tem atualmente ali? Se a gente quiser dar uma olhada, ordenar por preço, valor mais alto. Cara, na verdade, hoje, as casas de condomínio pegaram um preço surreal depois da pandemia, né? Então, a gente tem casas de 12, 13, 14 milhões, por exemplo, hoje no mercado imobiliário, Gente, né? o que tem dentro de uma casa de 14 milhões, assim? Só de curiosidade mesmo. Cara, na verdade, tudo que você imaginar, móveis assinados, Ah, acabamento sim. diferenciado, sabe? Acabamento realmente de altíssimo padrão, tudo automatizado. São imóveis realmente completos. Eu não consigo imaginar. Olha, Mas são é, tinha incríveis. móveis assinados. É tipo, essa mesa foi Móveis de feita por um design, cara, assim, isso. muito foda. E que Obras de custa arte, quase obras de 400 arte. mil reais. Isso, Meu isso. Deus, cara. Que Isso. louco. O mercado imobiliário de Goiânia, ele tem um público muito específico, sabe? Que gosta muito disso, que valoriza muito isso, sabe? A gente tem esse público. Não tem, é muito difícil, porque como os imóveis variam muito, assim, né? De estilo, de tamanho, tudo muito difícil estabelecer uma média, assim, né? Mas vamos lá. Público geral aí. Apartamento ok em Goiânia. Quanto é que as pessoas pagam pelo metro quadrado? Ou pelo valor do apartamento? Se Cara, você vai tiver. vai É o quê? depender. 400, 500 mil? É isso? Vai depender, entendeu? O metro quadrado mais caro de Goiânia hoje é o Marista. Depois a gente vem Bueno, Jardim Goiás. Então, Goiânia ela é muito setorizada. Então, vai depender disso. Então, eu consigo te falar de metro quadrado. Porque, por exemplo, eu quero um apartamento, sei lá, de 120 metros mobiliado. Estava procurando agora recente um apartamento. 120 Um apartamento de metros 120 é muito metros. hoje em dia, hein? 120 metros mobiliado. Estava atendendo um cliente essa semana. Você vai pagar aí um apartamento de 1.200.000, 1.300.000 no Bueno, por exemplo. Se você for pagar no Marista, às vezes você vai pagar um pouco mais caro. Então, tudo depende da região, do que tem no produto, entendeu? Entendi. Os detalhes. Eu... Apartamentos decorados, por exemplo, hoje tem uma demanda que há um tempo atrás não tinha, entendeu? Tem uma procura, por exemplo. Se já pegar prontinho, né? Prontinho, pegar e mudar. Tem muito assim, na parte de aluguel, tem muito apartamento hoje que já é decorado, já mobiliado. Eu acho que as pessoas estão achando mais prático mesmo não ter que mexer com nada, só Nada. passar. Exatamente. E as construtoras já pegaram morar. esse nicho, porque realmente está aumentando muito. Quantidade de oferta também nesse sentido. De apartamento E vende rápido. novo e já Isso. gosto. Vende rápido. Vamos estar pensando nisso aí. Me fala, como é que você se tornou corretora? Você fazia o que antes, Maria Rosa? Então, eu me formei em Maria Direito. Rosa ou Maria? Maria Rosa. Maria Rosa. Então, eu me formei em Direito e fui fazer um bico de corretora, na verdade. Porque eu sempre fui muito comercial, sempre gostei muito de conversar. Mas o meu pai, ele é professor universitário, ele é acadêmico. Ele sempre falava, minha filha estuda, faz concurso, é melhor, mais estável e tudo mais. Só que não era algo que eu sonhava. Então, formei, estava ali nos meus primeiros 6 meses estudando para concurso. Meu Deus, deprimida e tudo. Aí, um dia, num bar com um amigo meu, eu falando, gente, eu quero ganhar dinheiro, não quero ficar pedindo dinheiro pro meu pai. Eu formei com 22 anos, né? E ele, Maria Rosa, você conversa bem, por que você não vira corretora? Minha mãe é corretora, tem uma imobiliária, eu te coloco lá. Cheguei no meu pai e falei, poxa, pai, eu queria trabalhar como corretora por um tempo só, vou fazer um bico. Você paga meu Cresce? Aí ele, olha, minha filha, tudo bem, mas não é para você desfocar do direito. Cara, eu não tirei nem o AB, nunca mais eu fiz concurso. E fiquei, tem 13 anos. Que legal, que Eu amo. legal. É a parte, imagino que te auxilia em alguns aspectos, assim, no seu trabalho como corretora, a parte contratual. Sem tudo dúvida, assim. eu amava estudar direito. O curso em si eu gostei muito, mas a vida prática ali e tudo, eu não me imagino trabalhando como advogada, por exemplo. O que te empolga na profissão de corretora? Porque eu imagino, assim, que você tem que, por mais que você tenha abandonado o estudo do direito, você teve que estudar muitas outras Sim. coisas quando você se tornou corretora, até para entender do imóvel. Você deve ter que entender um pouco de arquitetura, De pouco tudo. de decoração. Eu falo corretora é psicóloga, corretora é tudo. O que te empolga na profissão? O que mais te empolga? Além, é claro, da comissão. Né, que a gente... Na verdade, eu gosto muito de me desafiar. E eu não gosto muito de ter limites. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu vi que as coisas dependeriam muito mais de mim. Aliás, só de mim, sabe? Quanto mais eu trabalhasse, mais eu fizesse, mais a coisa iria acontecer para mim. Porque para o corretor de imóveis, o céu é o limite. Depende da força de vontade dele. Então, essa questão de não ter limites, a questão de ter uma rotina dinâmica também, que, cara, hoje eu tenho um cliente 8 da manhã, amanhã eu tenho um cliente 7 da noite, depois eu tenho um cliente no domingo, no outro dia eu tô com um dia tranquilo. Isso, para mim, é maravilhoso. Essa liberdade que você tem. Entendi. Quando você não fecha o negócio, você costuma ficar muito chateada?
Olha, hoje não, sabia? Eu acho que isso é uma questão de maturidade profissional. No começo, você perde uma venda, parece que você perde o chão, assim. Até porque muitas vezes o corretor, quando ele está começando, ele coloca toda a energia dele no negócio e acha que, tipo, se aquele negócio não acontecer, o mundo vai acabar. Com o tempo, você vai entendendo que faz parte do game, entendeu? Tipo assim, a frieza no negócio, a frieza emocional, conseguir separar as coisas faz parte do negócio. Então, hoje, faz parte. Mas não deve Mas dar, é lógico, eu não gosto de perder, né? Pelo amor de Deus, né? Assim que Você fica, dá uma frustração, mas eu falo que o corretor, ele não pode se dar o luxo de ficar toda a vida ali. Cara, ficou chateado, fica chateado, fica ali Mas aí dá fala os seus 10 minutos e fala, pronto, agora vamos pro próximo. Você fala com o cliente, você fala qual o problema, e o cara fala, não é com você, é comigo e tal. Tem um lance assim. Não, na verdade, quando você vê que uma venda tá caindo, você vai tentar tirar a objeção ali, entender, pra ver se você pode fazer mais alguma coisa. Sim. E muitas vezes você realmente consegue recuperar a venda, né? Porque muitas vezes é tão objeção que o cara tá com vergonha de falar. Geralmente é o que as pessoas desistem no meio do caminho? O que dá errado? Cara, tem tantos motivos, assim, eu falo que tem muita gente que às vezes vai visitar o imóvel, já tá ali apaixonada, levou o parente. Cara, as pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor do que ela. Então fala assim, poxa, você podia comprar outro e tudo mais. Tem essa questão, tem a questão de que às vezes a pessoa se programa, o financiamento dela não sai. Tem a questão, às vezes, de que a pessoa realmente surge um outro negócio, um outro momento, sabe? Então, assim, são diversos motivos. O meio do meio imobiliário, mercado imobiliário, ele costuma abraçar quem está chegando? Quando você começou a trabalhar como corretora, você se sentiu acolhida? As pessoas te ajudavam? Ou corretor é meio falso, é cobra comendo cobra? Porque geralmente vendedor não se bica muito assim, né? Eu imagino que... É um mercado extremamente competitivo. Dentro das agências tem esse lado de ajuda e tudo mais, sabe? Mas o mercado em si, ele é um mercado competitivo. Mas eu sinto que eu fui acolhida assim, sabe? Eu acredito que seja um mercado. E você hoje, como é que você age com quem está chegando? Você costuma ajudar com corretores novos? Sim, a minha função é essa hoje, na verdade, né? É realmente ajudar ali a desenvolver as pessoas para isso. Então, com certeza. É um mercado muito prático. Assim, eu até falo muito isso, que eu observo, no geral, hoje as imobiliárias estão despertando mais para dar treinamentos, para entender que o corretor de imóveis ele precisa se profissionalizar, não é um vendedor qualquer ali que vai vender a qualquer custo, você precisa entender. Então, esse tipo de treinamento passou a acontecer de um tempo para cá, de uns tempos para cá. Mas é um mercado muito prático, que você aprende ali no dia a dia, entendeu? Poxa, vou atender um cliente, vou falar com o meu gerente, o que é que eu faço aqui nesse contexto específico? Até porque, nossa, pode existir diversos contextos diferentes numa venda, entendeu? Quem que não serve para ser corretor, Maria Rosa? Cara, eu acho que a pessoa que não tem persistência. Porque, para mim, o primeiro ponto, persistência. A pessoa que não tem foco, que não tem disciplina. Porque o mercado imobiliário, ele é persistência, foco, disciplina. Persistência, foco, disciplina. O cara que ele entra como aventureiro, é atraído simplesmente pelas comissões, ele não se sustenta no mercado imobiliário. Não se sustenta de jeito nenhum. Tem que ter um objetivo maior ali tem envolvido. Tem que saber o que quer, entendeu? Porque, às vezes, principalmente no começo, o cara pode entrar ali e demorar 3 meses, 4 meses para fazer uma venda. Se ele não sabe onde ele quer chegar... Puta merda, mas aí vive de quê nesse início? Assim, não, sinceramente, então, vai fazer o quê da venda? Na minha visão, o corretor de imóveis ele não pode nem começar na profissão se ele não tiver um colchão financeiro ali, pelo menos por uns meses. Pé de meia. Isso. Claro que eu tenho exemplos dentro da minha loja de corretores que entraram e venderam em 15 dias. Poxa, porque mas a menina é pauleira, sabe? Tipo assim, já pega, sabe? Assim, tá sempre de olho, tudo que você fala, vamos participar, tal treinamento, você vai falar tal coisa pro cliente, ela vai. E tem aqueles outros corretores que às vezes entram e ficam ali meio que esperando e tudo mais. Não é um mercado para quem é passivo. É um mercado para quem é ativo. Você é ativo do negócio. Ótimo, mas como é que você separa ser ativo ali da venda do negócio de ser inconveniente? Como é que você percebe ali o momento que você fala, cara, melhor agora dar um espaço para esse cliente? Não, o ser ativo que eu falo é você... Não é ligar, não é ficar falando com... Não, pelo amor de Deus. Porque, olha, isso aí é muito ruim. Quando o ser ativo... É você fazer um trabalho como um todo, é você entender o processo de venda, é você estar ali todos os dias na empresa, é você estar todos os dias fazendo seus atendimentos, é você estar todo dia buscando o cliente, fazendo prospecção, se colocando para ser visto no mercado. Porque antes de você vender, tem todo um trabalho que tem que ser feito por trás. Isso é ser ativo, entendeu? A ligação, o contato do cliente, ele é mais uma partezinha do processo. Entendeu? O que eu falo para você que não funciona é o cara... Porque tem gente que fala que vai para a imobiliária
trabalhar para falar para a família que ele está trabalhando. E ele Puts. passa o dia ali, tipo assim, ali no computador, ali conversando. Faz ali. um story. Isso, e não é Posta isso. um vídeo motivacional. É um trabalho que tudo certo. quanto mais organização você tem, se você tiver criar uma rotina de trabalho, eu vou entrar em contato com meus clientes de manhã, eu vou passar os imóveis de tal horário, eu vou marcar as minhas visitas, se possível, vou tentar concentrá-las no horário, nem sempre você consegue, né, porque é o horário do cliente. Eu vou, sei lá, eu vou fazer um conteúdo para minha rede social. Você tem que ter um processo de trabalho, não é só falar assim, ir para a imobiliária e falar, o que eu vou fazer hoje? Não é por aí, entendeu? Eu gosto muito, assim, de quando você fala de entender o cliente, de entender o perfil e tudo. Mas a gente tem que dar uma floreada também, às vezes, não tem, não? Não, vamos falar. Você tem que saber falar sobre o produto, Às você vezes tem que saber pega vender um o imóvel ali produto. que tu sabe, eu falei, é isso aí, mas aí você fala de um jeito que... Você tem que saber oferecer o produto, você tem que saber vender seu peixe também, né? Faz parte do game também. Então, mas nesse caso, quais são os gatilhos que geralmente você costuma usar, assim, pra convencer? Porque eu acho que quando você vai vender casa, assim, geralmente você bate muito em cima do sonho, do investimento, o que... Na verdade, Por exemplo, eu acho que o ponto principal é você saber falar para o cliente, mostrar que você sabe que é exatamente aquilo que ele precisa. E eu acho que é essa a grande dificuldade da maioria dos corretores, porque como eles não fazem muito filtro, não olham para o cliente como deveriam olhar, não geram autoridade no que eles estão fazendo, tem corretor que vende um produto sem conhecer o produto, Nossa. sem saber. E vende? Então, vende. Tem uns que vendem, né? Tem aqueles que estão ali patinando e tem aqueles que vendem. Aí vende um e depois fica 3 meses sem vender, não tem constância. Mas quando você se torna autoridade no assunto, quando o cliente está em dúvida, você mostra para ele, você vira para ele e fala, olha, esse é o melhor produto para você. Eu não tenho dúvidas que esse é o melhor produto para você por isso. Então, para mim, o principal gatilho é você ser autoridade, mostrar para ele que você sabe o que você está falando. Porque quando o cara está olhando, ele vê de tudo e, às vezes, ele quer a sala de um, com o banheiro do outro, com o quarto do outro, com a cozinha do outro. Quando você mostra, não, o seu produto é esse, aí você é assertivo. Dica para os corretores aí. Dica para os corretores. Sejam autoridade do que vocês estão fazendo. Tem que entender, tem que saber. Eu acho que eu vou fazer aqui um paralelo muito estúpido, mas é o primeiro que me vem à cabeça. É como você ir num restaurante, a pessoa que está te oferecendo ali, mostrando o cardápio, ela não sabe do que se trata, assim, Exatamente, sabe? exatamente. Sabe quando você vai pedir um vinho, pede ali uma dica e fala qual que é o vinho que vai combinar aqui, que vai harmonizar com o meu prato? Aí a pessoa fala, você fala... Aí ele sabe o que ele está falando? É a mesma coisa. Adorei que você falou de vinho. O que você gostaria de vender se você não vendesse imóvel? Com toda essa capacidade que você tem de comunicar, eu tô quase pedindo já para ver um apartamento. O que você acha que seria legal, que você se divertiria, que você seria feliz vendendo? Olha, na verdade, se eu não trabalhasse com imóvel, eu trabalharia com moda. Eu sempre gostei. Sempre gostei. Sempre foi uma área que me atraiu. Desde criança, minha mãe fala. Então, dá para fazer as duas coisas. Olha, hoje meu foco é o mercado imobiliário. Mas eu assim, já tive vontade de ter uma marca, algo nesse sentido, que eu gosto. Sempre gostei. E, aliás, tem que divulgar o Instagram aqui da Maria Rosa Martins. Qual que é? Maria.rosamartins. Que aí Mas você posta coisa de moda lá do dia a dia? Eu sempre posto meu look com o pezinho do dia. Lá. Sempre posto meu look do dia. Eu fiz uma formação em consultoria de imagem porque eu gostava muito disso. E teve um período aí que eu até falo que o corretor de imóveis, quando ele está ali se desenvolvendo profissionalmente, às vezes ele fica ali meio perdido. Então, eu tive também os meus momentos de falar, poxa, acho que eu vou fazer uma outra coisa aqui junto. E aí, hoje eu entendo que você tem que ter foco. Mas, na época, eu fiz o curso de consultoria de imagem para mim, porque eu gostava, mas acabei atuando um pouquinho nessa área. Boa. E é importante também que você ter uma imagem, aquilo que você vende e tal, né? Quando você está se vendendo como corretor. Agora, falando nisso, tem muito corretor que tá vendendo para corretor, né? Não tem? Muito difícil, hein? Não, o corretor que tá vendendo curso de como é que faz para vender, para atrair mais gente, para usar os negócios e tal. Você nunca pensou em fazer isso? Então, na verdade, já, viu? E eu tenho uma procura no meu Instagram, no meu direct, sempre com relação a isso, mas eu falo que eu tenho que tirar um tempo para poder me organizar para fazer isso, entendeu? Porque, igual eu te falei, tem que ter disciplina para tudo. Então, ainda não consegui me organizar para isso, mas penso. Vai botando umas dicas lá, um negócio. Sim. Você já comprou a sua casa? Olha, se eu te falar que eu... Ou em casa de ferreiro, espeta de pau? Eu comprei um imóvel quando eu era mais nova, gente, e a história é muito engraçada, porque eu tinha... Assim que eu entrei no mercado imobiliário, meu gerente falou, Maria Rosa, compra.
Beleza, Ciro comprei. Bottini era o Sabe gerente. isso? Compre. Sabe isso que eu tava falando? Se você fazer uma coisa, um passo maior que as suas Aham. pernas. E na época. Eu faço isso a minha vida inteira. Não, Não, se tu quiser me vender um apartamento aqui agora, você vai ver. Não, e com completa imaturidade profissional e tudo mais, financeira. Então, corretor às vezes ganha aquele dinheiro, empolga. Então, fui, comprei o apartamento. E aí, quando chegou na época de pagar um dos balões que eu tinha colocado, quem disse que eu tinha... Cadê o balão? Que eu tinha juntado dinheiro. Eu tinha 22 anos na época. Aí acabou. Tratei esse imóvel, guardei o dinheiro. E aí, hoje, eu moro de aluguel ainda, porque eu me divorciei. E, nesse momento, eu falei, cara, eu vou comprar meu apartamento. Só que, depois de um divórcio, eu falei, não, eu não posso errar. Eu vou entender a minha necessidade e aí eu vou comprar um imóvel. Então, hoje, eu estou me organizando para comprar um imóvel, para mim, que esteja de acordo com as minhas necessidades de hoje. Coincidei. Foi assim que eu deixei de ter apartamento. Foi justamente nesse momento. Não, qualquer pessoa que faz negócio de qualquer jeito nessa fase se complica. É demais, assim. E a gente jovem, né? A gente se empolga com o negócio. E aí você vê lá, parcelas de tanto, anuais de tanto. E o problema dessa parcela anual é porque ela chega. Sim. Você pensa, não, tá longe isso aqui. Até lá eu junto. Não, e é muito importante não você se engana. saber suas necessidades também, né? Igual você tá passando por um momento todo conturbado e tudo. Se eu tivesse comprado o apartamento que eu estava olhando nesse momento, hoje eu estava extremamente arrependida. E apertada. Não, acho que apertada não, mas assim... Porque tu é rica, né? Não. Quanto que é a comissão? Não, Porque não fazia sentido pra minha realidade. Quanto que é uma comissão de apartamento de alto padrão hoje, Maria Rosa? Não, na verdade, o mercado ele paga na praxe aí 5%, né? 5%, é muito bom. Só que aí o que acontece? Quando você faz um negócio, você vai dividir com os parceiros e tudo mais, né? Então, por exemplo, a maioria dos negócios hoje são feitos em parceria. Um tem um imóvel, o outro tem o cliente, entendeu? Por exemplo. Entendi. Que rola ali um lobby. Sim. Olha só, não, você não tem é nem que é uma você parceria. tem que ter as suas fontes. Caramba, mas é muito... Mas é porque o mercado... Como é que você vai achar o cliente? Que tá cheio de corretor. Tem mais corretor que gente Mas, querendo comprar. na verdade, o mercado... Nesse quesito, o mercado ele é totalmente integrado, entendeu? Então, por exemplo, eu jogo ali nos grupos, a gente tem diversos grupos de corretor, por exemplo. Então, eu jogo ali os produtos que estão na minha carteira. Eu tenho esse. Aí o corretor procura fora, eu estou com o cliente procurando esse. E aí você faz as parcerias. Então, 5% que entra, normalmente são divididos aí entre corretor e tudo mais, e diretores, gerentes, enfim. Que dica que você daria para alguém que está pensando aí em se tornar corretor, em trabalhar no mercado imobiliário? Cara, o mercado imobiliário ele é maravilhoso. Ele vai te dar infinitas possibilidades. Entre com vontade, entre com garra, entre sabendo onde você quer chegar. Tenha constância, persistência, disciplina, todas aquelas coisas que eu falei lá no começo, porque para mim são assim fundamentais. Agora, se você seguir nesse caminho, você pode ter certeza que eu não acredito em outra coisa que dê mais retorno hoje do que o mercado imobiliário. Ela vai convencer a gente a comprar imóvel aqui. Aliás, a gente já está partindo para o final, já que você deu uma dica para quem quer trabalhar com imóvel, dá uma dica para quem quer comprar imóvel. Escolha um bom profissional para te atender, para começar por aí. Saiba o que você quer, defina as suas prioridades antes de que uma pessoa fale que a sua prioridade tem que ser X ou Y. Então, antes de você ser convencido por um corretor ali do que você precisa, entenda, saiba as suas necessidades. Eu preciso mudar por isso, eu estou buscando isso, o meu foco é esse, eu posso investir tanto. Saiba exatamente aquilo que você precisa e busque um profissional para poder te atender e confie nele, né? Porque não adianta você ter um profissional que você não confia. Autocrítica, o que precisa melhorar no mercado imobiliário aí? E até nos empreendimentos, o que você acha? Os apartamentos não estão vindo meio coisado, não? Não, até que, olha, eu vou te falar que as plantas estão cada vez melhores. Eu até tenho que falar que as construtoras estão acertando muito nesse sentido. Plantas, daqui a pouco não tem nem parede no negócio, as plantas é tudo integrado. Mas isso é maravilhoso! É maravilhoso. Eu vou te falar que uma coisa que eu fiquei feliz nos últimos tempos é que voltaram a fazer apartamentos com varanda, porque era algo que eu gostava muito e ficou muito tempo com tudo integrado, sabe? Agora, com crítica do geral do mercado imobiliário, eu acho que os corretores em si precisam entender, assim, ter mais um senso de pertencimento mesmo e de saber trabalhar de maneira correta um com o outro, porque a gente vê muito isso de um mercado meio agressivo com relação aos colegas em alguns determinados pontos. Então, eu acho que o corretor precisava ser uma classe um pouco mais unida do que sabe? Mas e para as mulheres? Porque eu vejo... Aliás, tem uma história boa, né, sobre você, que você é a primeira mulher diretora comercial lá da Urbis, não é isso? Esse mercado para mulheres, ele é melhor do que outras áreas do mercado de trabalho? Tende a ser
mais igualitário ou não? Você ainda vê uma dificuldade, assim, para mulheres estarem nesse mercado? E até com desconfiança, né? Que às vezes a mulher vai vender o imóvel, às vezes se é um cara idiota, vai falar, não quero, acho que ela não entende e tal. Olha, ele é um mercado muito desafiador, porque principalmente em Goiânia, ele ainda é um mercado predominantemente masculino. Porém, é um mercado que quando você se torna autoridade, você também tem mais facilidade de ser reconhecida, justamente por ser um mercado predominantemente masculino. Eu nunca fiquei olhando muito essa questão de ser ser homem ou ser mulher. Eu sempre coloquei, eu acho que o que as mulheres têm que colocar na cabeça é justamente isso, eu vou ser melhor no que eu faço, eu vou me tornar autoridade no assunto, e com isso eu vou ganhar meu espaço. Então, assim, para a mulher, para ela ganhar espaço no mercado imobiliário, ela tem que se tornar autoridade, ela tem que ser muito boa no que ela faz, entendeu? E você ajuda outras mulheres com dicas como essa, com conselhos como esse? Tem gente que te procura, pede ajuda? Porque imagina assim, quando você está numa posição de destaque, assim, né, uma posição relevante dentro do mercado, você acaba inspirando outras pessoas, e essas pessoas, geralmente, né, quando precisam de ajuda, vão nessas referências. Isso acontece com você? Olha, muito. E eu sempre falei que o meu foco, ele é justamente esse. Quando eu fui montar uma equipe, quando eu era gerente, eu quis montar uma equipe, assim, com predominância feminina, sabe? E hoje, eu quero muito que as mulheres enxerguem que elas podem, que elas têm capacidade, entendeu? Que elas podem alcançar lugares de destaques, entendeu? Hoje eu até falo muito isso. Eu quero ver outras diretoras na URBS, por exemplo, sabe? Eu quero ver as mulheres buscando outros voos mais altos. Muito legal, muito legal. Gente, eu conversei com a diretora comercial da URBS Private. Esse nome é muito bom, é chique, vende coisas chiques. Um dia a gente vai lá, né? Onde é que fica a URBS Private? Fica na Ricardo Paranhos, no Prosper, na Ricardo Paranhos. Que é um lugar bacana já para URBS Private. Sem dúvida. Né? Tem que ser lá. Maria, muito obrigado. Maria Rosa, muito obrigado. Foi ótimo bater esse papo com você. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Faltou perguntar alguma coisa aqui? Não. Só se tem apartamento mesmo para vender, né? Tem. Pode deixar que procurem a URBS Private, que vocês vão ser muito bem atendidos. Chama a galera para te seguir. Já aproveita aí e divulga também as suas redes sociais com o look do dia e tudo. Sigam a @maria.rosamartins e URBS Private. É isso aí. Valeu, gente. O Johnny Cash volta na terça-feira que vem. Tchau!